Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui na TDC, já participei da trilha de XP no passado aí, palestrei junto com o Fusca, junto não, né, na mesma trilha ali, no mesmo evento, e muito legal, acho, essa oportunidade de falar sobre programação extrema, né, um tema que não está tanto na moda, assim, não é tanto hype, não tem tanta gente falando, mas eu acho muito importante e mudou muito a forma como eu desenvolvo software, então é muito legal ter uma trilha. Tudo bem, não é só de XP, design de código que também é super importante, né? Mas é muito legal aí, queria agradecer a oportunidade, as pessoas que estão coordenando e a TDC aí. Bom, o tema é faça deploy sexta-feira à tarde. Eu não vou falar nessa trilha de design de código e XP, não vou falar muito de design de código, mas acho que eu vou abordar bastante de XP, né, programação extrema. E achei legal, assim, a minha ser a última apresentação, porque eu acho que tem tudo a ver com o que já foi falado. Eu não consegui assistir todas as palestras, que eu estava dando uma outra apresentação agora há pouco, mas as que eu vi, assim, tipo, tem muito a ver, acho que a gente vai conseguir fechar bem, assim, tudo que foi apresentado. A apresentação acho que é um pouquinho mais abrangente, mas, então, acho que vai casar legal, assim, ser a última. E, embora o tema seja, né, o título seja Faça o Deploy sexta-feira à tarde, o que eu queria trazer aqui para a gente é uma reflexão de, na verdade, por que a gente tem medo? Né? Por que a gente tem esse medo de fazer deploy sexta-feira à tarde? Da onde vem isso? Como é que a gente pode tentar combater isso? Então, discutir um pouquinho a origem disso, quais são os principais problemas que eu vejo de forma recorrente aí acontecendo, que acabam acarretando ter esse medo, e que a gente pode fazer a respeito para tentar melhorar isso e perder esse medo. Né? Então, assim, de onde surgiu isso? Assim, acho que todo mundo já deve ter visto algum meme ali no Twitter, né, que aparece de vez em quando, nas sextas-feiras eu entro lá no Twitter e tá, não, vamos fazer deploy, sei lá o quê, e aqueles memes clássicos assim, né? Mas por que as pessoas falam isso? Por que as pessoas têm medo? De onde que surge esse negócio de, não pode fazer deploy na sexta-feira? E eu tenho mais de 10 anos aí de experiência com desenvolvimento de software, né? E o que eu tenho visto, assim, de forma bastante recorrente, o que acontece é, o time faz um deploy na sexta-feira, por algum motivo, um bug fix, ou às vezes é uma publicação bem simples, não, vamos mudar essa coisinha aqui. E a aplicação quebra, o deploy quebra a aplicação sai do ar, acontece um monte de problema, as pessoas têm que ficar lá até tarde na sexta-feira desenvolvendo, arrumando os bugs, às vezes passa final de semana, às vezes vai até o início da outra semana, resolvendo os problemas daquela implantação, que deveria ser simples, mas acabou sendo bastante problemática. Isso acontece, às vezes, meio recorrente, até que alguém, né, às vezes é o líder do projeto, às vezes é a pessoa arquiteta ali que está no projeto, às vezes o time inteiro chega a uma conclusão que estão proibidos os deploys às sextas-feiras. Ninguém faz deploy na sexta-feira, porque a fonte dos problemas, né, a causa do problema foi o deploy. Mas será que é isso, né? Será que o deploy foi o problema que causou isso, assim, né? Será que deixar de fazer o deploy vai resolver os problemas, né? Então, essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, né, qual que foi a origem desses problemas? Por que a gente está tendo problema? Por que quando a gente faz deploy na sexta-feira, a nossa aplicação cai? Nosso sistema apresenta um monte de bug que não estava previsto, né, fica fora do ar. Então, assim, a gente precisa discutir qual que é a causa raiz dos problemas. E não simplesmente, né, pegar isso e falar, não, o Márcio está proibido de fazer deploy na sexta-feira, porque ele fez um deploy lá que deu problema, então agora ele está proibido e pronto, resolvi o problema. Né? Não, a gente precisa discutir, precisa entender o que está acontecendo. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui, que na verdade é um exemplo já meio antigo, tem um post de 3 anos atrás, mas eu achei muito interessante e queria usar ele, né, como exemplo aqui para a nossa discussão. O que aconteceu? Um analista júnior, ele se mudou de cidade, ele foi para uma outra cidade porque ele foi contratado para trabalhar numa empresa, e no primeiro dia de trabalho dele, ele recebeu um manual que tinha lá as informações para ele fazer a configuração da estação de trabalho dele, e ele estava fazendo toda a configuração ali, e um dos passos era para configurar a configuração, né, fazer a configuração da conexão com o banco de dados. E o manual falava, você precisa executar tais comandos aqui no terminal, e o terminal URL, um usuário e senha, você pega esses dados e coloca dentro da sua aplicação. Só que no manual também tinha a URL
o usuário e senha do banco de produção. E a pessoa nova ali estava fazendo a configuração, tal, sei lá, por algum motivo, em vez de usar os dados que estavam ali no terminal, pegou os dados que estavam no manual e botou os dados de produção no ambiente de desenvolvimento dele, local ali. E aí ele foi executar a suíte de testes. Qual que foi a primeira coisa que a suíte de testes fez? Foi conectar no banco de produção, conseguiu fazer essa conexão, deu um drop em tudo, apagou a base de dados inteira da empresa e começou a popular com dados falsos e começou a executar os testes, né, que deveriam estar sendo executados num teste ali, apontando para um banco de desenvolvimento local, e só que estava apontando para o banco de produção. Meia hora depois, alguém percebeu que estava com algum problema. Eles começaram a receber um monte de chamado e aí perceberam, pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí alguém percebeu qual tinha sido a besteira ali. O CTO da empresa ficou extremamente irritado com ele, mandou ele embora, falou que falou que ele ia ser processado e tal, e enfim. Aí ele estava postando lá no Reddit, falou, pô, e aí, né? E aí tinha pessoas culpando ele, tinha pessoas, né? E eu vou tentar fazer um pouco um post-mortem disso, assim, né? na minha visão, o que aconteceu ali. Então eu vou levantar algumas questões que eu faria num post-mortem de uma situação dessa. Né? E a primeira coisa, assim, é o primeiro dia de trabalho dessa pessoa. E por que o onboarding... delete sem where é clássico. O onboarding dessa pessoa não tinha alguém pareando com ela. Então, essa é uma das práticas da XP, né? Programação pareada. E ele estava lá sozinho. Se estivesse pareando com alguém mais experiente, provavelmente a pessoa ia olhar e falar, não, cara, essa URL aí é de produção, né? Não, calma. E não teria dado problema. Se estivesse fazendo mob programming, que é outra prática aí, né, da XP, também não teria de ser quase impossível, sei lá, 4, 5 pessoas olharem aquilo e falar, ah, não, beleza, apontei para o ambiente de produção, né? Não ia acontecer esse problema. A segunda coisa que eu levantaria, né, uma segunda questão é, por que raios a documentação tinha os dados, né, de produção? O usuário senha de produção, o URL de produção, não é para estar num documento, não é para estar impresso em nenhum lugar, isso aí tem que estar numa variável de ambiente completamente escondida. Nem as pessoas do desenvolvimento deveriam saber qual que é o usuário e senha, né? Isso deveria ficar escondido, né, num lugarzinho ali que só a aplicação realmente vai ter acesso, né? E a terceira coisa, assim, por que a rede de desenvolvimento, por que a estação de trabalho dele conseguiu acessar o banco de produção? As redes de produção e desenvolvimento deveriam estar segmentadas, né? Então, mesmo que ele tivesse colocado a URL, o usuário e senha de produção, a estação dele não deveria ter conseguido conectar no banco de produção. Então, qualquer uma dessas três coisas que tivesse sido corrigida ali, né, o onboarding, ou a documentação, ou a rede, teria impedido esse erro catastrófico. Mas eu levantaria mais duas coisas, assim. Por que demorou 30 minutos para detectar que estava com algum problema em produção? Né? A monitoração, tipo, até onde eu lembro ali do que a pessoa falou, foi, sabe, o usuário começou a reclamar e tal. Pô, mas você apagou o banco de produção e a monitoração não percebeu isso? E a última coisa é, por que o procedimento de restore do banco não funcionou? Acho que eu não falei isso no slide anterior, né? Tinha que ter falado. Eles tentaram fazer o restore do banco e o restore não funcionava. O backup tinha sido feito, mas não funcionava. E se a gente fizer uma análise assim, bem superficial de tudo que aconteceu, se a gente olhar o onboarding, quem fez o onboarding, quem fez todo o procedimento, quem estabeleceu como ia ser o procedimento de onboarding, não foi esse analista júnior, foi outra pessoa. Quem escreveu a documentação e botou lá as credenciais de produção, também não foi esse analista de júnior de primeiro dia dele, né? A rede não foi ele que configurou, não foi ele que não segmentou as redes. A monitoração, nada quando ele chegou lá. E o restore do banco, não foi ele que fez todo o backup, né, todo o processo de backup e restore, não foi ele que não testou o restore do banco. Então, assim, várias pessoas tiveram que errar. Foi um elo, né, foi um conjunto, uma corrente de erros que levaram a um catástrofe ali. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é, a culpa não é, pelo menos, não dá para falar que é só do analista júnior. Ele teve uma parcela de culpa? Pô, ele cometeu um erro. Mas, assim, várias pessoas tiveram que fazer várias bobagens para que aquele pequeno erro dele fosse só o último elo da corrente e fechasse toda a corrente e tivesse uma catástrofe ali dentro da empresa, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é o conceito de fail-safe. Nas outras áreas que existem, assim, né?
vou tentar fazer um paralelo aqui. Eu sei que fazer paralelo com engenharia é sempre meio controverso, meio problemático, mas eu acho que em fail-safe, pelo menos, dá para fazer um pouquinho esse comparativo. Se eu estou desenvolvendo um elevador, as pessoas que, né, as empresas que desenvolvem elevador, elas têm uma série de regras que elas precisam fazer, né? Então, o cabo que vai sustentar o elevador, ele com certeza vai ser muito mais grosso, vai ter um poder ali, né, muito maior do que o necessário para aguentar o elevador. Mas, se esse cabo romper, vai ter um outro mecanismo de fail-safe para permitir que o elevador não caia, que a pessoa que está lá dentro não, né, não caia na vala do elevador. Então, automaticamente vai abrir umas travas de segurança e o elevador vai ficar travado. Quando você tem que pensar também quando acabar a energia. Né? O que vai acontecer quando acabar a energia? As pessoas vão ficar presas lá no elevador? Não, né? Óbvio que não. A gente tem que pensar nisso. Né? A energia pode e vai eventualmente acabar. Então, a pessoa que vai desenvolver o elevador pensa nisso. A mesma coisa quando a gente está desenvolvendo, né, engenharia aeronáutica, estou desenvolvendo um avião, eu tenho que prever, se o motor do avião falhar, o que vai acontecer? Né? Quanto tempo ele vai conseguir voar? Será que ele vai conseguir pousar? Tem uma série de documentos e testes e tudo mais para esse tipo de cenário. Todas as partes ali do avião, eles vão ter sistemas de segurança, né? Se o primário der problema, tem o secundário, tem um terciário ali, vai ter várias formas ali várias coisas vão ter que falhar para um avião cair. E mesmo que então, assim, vamos supor, claro que existem situações, né? Então, um avião monomotor, e se falhar o motor de um avião monomotor? Ele vai cair. Só que, para evitar uma catástrofe, o que acontece? Tem toda uma, né? Você não vai poder atravessar o oceano, por exemplo, utilizando um monomotor. Existem regras que não vão permitir que você faça isso. Você vai ter que voar ali em lugares onde, caso tenha uma falha no seu motor, você vai conseguir fazer um pouso de emergência. E a pessoa que está pilotando esse avião, ela está o tempo inteiro ali pensando, falando, se falhar aqui, tem ali, não, tem ali, está sempre o tempo inteiro procurando pontos ali que seriam bons num caso de emergência. Mas quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de programação, essa sensação que eu tenho é que a gente é muito, muito imaturo, assim. A gente acha que banco de dados vai estar sempre disponível, a gente acha que a rede nunca vai estar saturada, que vai estar sempre atendendo, né, em milissegundos, a gente acha que o HD nunca vai corromper. Esse HD aqui nunca corrompeu, nunca tive problema, então não preciso, né, me preocupar com isso. Ou então, eu fiz o backup, mas o restore funciona? Não sei, nunca precisei fazer restore, assim, né? O dia que precisar fazer o restore, eu vejo se funciona ou não. Então, assim, claro, não são todos os times, né? Espero que vocês estejam trabalhando em lugares que não acontece esse tipo de coisa. Mas eu ainda acho que a gente, em geral, é muito mais imaturo do que várias outras áreas aí, principalmente, né, fazendo esse comparativo com a engenharia. Claro, eu sei, né? Engenharia tem as suas peculiaridades, a computação tem suas peculiaridades, é uma analogia meio falha, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer aí, né? Então, vou agora falar um pouquinho sobre os principais problemas que eu vejo aí nos últimos mais de 10 anos que eu desenvolvo software aí, que eu vejo acontecendo de uma forma bastante recorrente, que são os principais pontos de problema que acabam causando esse tipo de situação de chegar na sexta-feira e você não conseguir fazer deploy. A primeira delas é a questão de infraestrutura. Então, hoje em dia, a gente tem, né, bastante essa questão de infraestrutura como código, a Infrastructure as Code, IAC, né? Mas nem todo mundo ainda está utilizando isso, mas acho que já está ganhando bastante momento, assim, principalmente com Kubernetes, né, Docker, esse tipo de tecnologia tem ajudado muito nisso. E a principal vantagem desse tipo de abordagem é que ela é uma abordagem declarativa. Por isso que os YML, né, os YAML da vida, aqueles arquivos, né, do Kubernetes e tal, ficaram tão famosos, tão úteis hoje em dia, porque eu não preciso mais entrar num terminal e ficar falando, configura aqui, usuário, configura tal coisa, instala tal plugin, faz tal coisa. Não, normalmente a gente vai querer ter uma declaração falando, eu quero que o meu ambiente esteja nessa situação, nesse cenário aqui. Então eu declaro como eu quero que o meu ambiente esteja. E as tecnologias que eu utilizar, sei lá, se estiver utilizando o Kubernetes, ele vai olhar aquela sua declaração e vai saber o que tem que alterar ou não. Então, às vezes assim, eu quero que o ambiente esteja assim, e ele já está. Então, o Kubernetes vai olhar e falar, não, beleza, já está do jeito que você quer, não vai fazer nada. Ou então, né, tem que mudar completamente tudo. O Kubernetes vai lá e vai fazer toda essa alteração para você.
Então, essa mudança de paradigma, de uma abordagem mais declarativa na infraestrutura, ajuda muito a gente a evitar falhas, evitar aquelas coisas tipo, putz, esse servidor aqui eu esqueci de configurar, né, o SSL aqui ficou mal configurado em um dos servidores aqui, e aí não funciona legal, tal. Então, acaba tirando esse tipo de problema, né? Outra coisa são os testes automatizados. A gente já teve aí palestras, né, bem legais aí falando sobre teste. E, assim, é fundamental. Não dá para desenvolver hoje software sem fazer testes automatizados. Você precisa, assim, é muito básico. Mas os testes, eles têm uma série de outras garantias que vão te ajudar também a fazer esse deploy aí na sexta-feira à tarde. Então, botei uma frase aí do Martin Fowler, que diz que o maior benefício, né, dos testes automatizados não é apenas evitar bugs de produção, mas é sobre a confiança que você começa a fazer mudanças no sistema. Então, quando você tem uma alta cobertura de testes bem feitos, você consegue refatorar, né, a gente já teve uma palestra aí sobre refatoração, você consegue alterar o seu design, você começa a incluir novas funcionalidades, você tem muito menos medo. Então, essa é né, um dos fundamentos, nos pilares da programação extrema é coragem. Mas a gente não pode ter coragem sem ter uma rede de proteção, né? A gente tem que ter coragem com essa rede de proteção. E os testes automatizados vão te dar muito essa quase certeza ali, né? Essa garantia que a gente não está fazendo bobagem, que a gente não está quebrando alguma outra coisa no nosso código. Então, testes automatizados são fundamentais. Eu vou deixar aqui 4 livros, eu vou deixar depois a apresentação, tá? Então, quem quiser baixar depois, eu vou deixar o link no final. Mas eu vou deixar 4 livros aqui que, para mim, são muito fundamentais, todo mundo deveria ler. Os 4 livros têm versão em português também. O primeiro deles, Extreme Programming Explained, do Kent Beck. Então, a gente está numa trilha aqui de design de código e XP. Se você tem interesse em XP e não leu esse livro ainda, leia. É um livro, acho que de 2004, a segunda edição. Mas é fantástico, é um livro que mudou muito a forma como enxerga o desenvolvimento de software. Excelente, é muito bom. Kent Beck é um excelente autor, não tenho o que dizer assim. É um livro curto, é um livro fácil de ler, é muito gostoso, tem que ler. Eu vou deixar aqui 2 livros sobre Test Driven Development. O primeiro deles, Test Driven Development, by Example, do Kent Beck. Também, né, mesmo autor ali do Extreme Programming Explained. Não por acaso, né, TDD é uma das práticas muito incentivadas aí no XP. É um livro bem de introdução, também muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Mas ele não vai entrar muito a fundo, então ele vai levantar várias questões e vai te mostrar mais ou menos o caminho que você tem que ir. Mas assim, só lendo esse livro, eu pelo menos não consegui sair praticando TDD, assim. Eu entendi, eu fiquei muito interessado, mas foi, assim, eu fiquei com várias dúvidas, assim. Mas o livro Growing Object-Oriented Software Guided by Tests, do Steve Freeman e do Nat Price, é um livro bem mais denso, bem maior, bem mais pesado, mas ele vai responder todas essas dúvidas, assim, ou quase todas essas dúvidas. E foi só depois desse livro que eu consegui finalmente praticar TDD de uma forma que eu, ok, agora eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou vendo o real ganho do TDD, e assim, eu tinha muita dificuldade de entender como é que eu fazia uma arquitetura testável, né? E, então, assim, o livro TDD do Kent Beck me convenceu que o TDD era bom, e esse outro, do Growing Object-Oriented Software Guide by Tests, me ensinou qual era o caminho que eu deveria seguir. E tem o livro aí do Refactoring, que já foi citado em outra apresentação, do Martin Fowler. E, no TDD, um dos passos é o Refactoring, então a gente tem que entender muito bem ali o que é isso, para que serve e como fazer. Eu recomendo que leia esses livros nessa ordem que eu coloquei aí. Outra questão recorrente é uma arquitetura ruim. Por que a gente acaba fazendo arquiteturas inadequadas, né? Tem uma experiência aí que acontece que muitos times ainda insistem em utilizar um big design upfront, o grande design antecipado, né? Então, a pessoa arquiteta vai lá e tenta resolver todos os problemas do mundo, e não, daqui a 3 anos, talvez, quem sabe, a gente precisa de tal funcionalidade, então a gente já precisa prever aqui, na nossa arquitetura e tal. E isso acaba criando, no fundo, ela tenta fazer uma arquitetura muito genérica, né? Mas no final ela acaba sempre criando uma arquitetura muito amarrada, e que quando chega depois de 3 anos, ou aquela funcionalidade, o cliente não se interessa por ela, ou então, na hora que chega depois de 3 anos, ela vê, não era bem isso que eu tinha pensado 3 anos atrás, então vou ter que refazer o design, mas aí já tem uma arquitetura extremamente complexa, e toda amarrada, então big design upfront não é legal. E uma alternativa é a arquitetura evolutiva, que é você fazer a arquitetura só necessária para você resolver aquele problema que você tem naquele momento. Então é o mínimo, né?
qual que é o mínimo que eu preciso fazer para criar uma arquitetura, claro, uma arquitetura boa, e que permita evoluir, né? Não é uma arquitetura mal feita, né? Uma arquitetura simples não é uma arquitetura mal feita. É o mínimo necessário para atender bem aquele requisito que eu tenho no momento e que permita evoluir conforme o tempo. Então, esse é o conceito ali, né, da arquitetura evolutiva. Mais uma vez, eu vou deixar... Vou deixar como referência aqui mais 2 livros, o Fundamentals of Software Architecture e o Building Evolutionary Architectures. Infelizmente, eu acho que esses livros só têm em inglês. O Fundamentals of Software Architecture, eu acho que lançou em 2019, se não me engano. Mas é um livro excelente, é muito, muito bom, todo mundo deveria ler, assim, principalmente quem quer ter esse papel de arquiteto, né? Tem que ler esse livro, é muito bom mesmo. Ele vai passar por todas as formas de arquitetura, e vai ter essa ideia, assim, de fazer uma arquitetura evolutiva, e vai abordar tudo, assim, desde um monólito até microservices, né? Então, toda a arquitetura distribuída, e tudo que tem entre eles. Então, tem lá, sei lá, por exemplo, tem uma arquitetura que é a Service-Based Architecture, que eu não conhecia, fui conhecer através desse livro. E em muitos cenários ela é muito melhor do que microserviços. Em muitos cenários, um monolito, né, um monólito é melhor do que um microserviço. Então, assim, não existe uma bala de prata, né? Já falamos isso aí também, já teve outra apresentação falando exatamente sobre isso também. E esse livro vai mostrar os benefícios e os problemas de cada uma de uma forma bem realista, assim, muito boa, assim, explica muito, muito bem, de uma forma muito clara. É uma introdução, então você vai ter que, vou utilizar microservices. Esse livro, assim, vai te mostrar quando utilizar, um pouquinho como, mas, assim, você vai ter que ler um livro específico de microservices depois para de fato aplicar. Mas você vai entender quando aplicar e também, talvez mais importante, quando não aplicar uma determinada arquitetura. Já o Building Evolutionary Architectures é um livro do Neil Ford, o Fundamentals of Software Architecture, né, é o Mark Richards e o Neil Ford, e eu adoro o Neil Ford, quem não conhece, procure palestras dele, é muito bom, gosto muito dele. E o Building Evolutionary Architectures também é do Neil Ford, da Rebecca Parsons e do Patrick Kua. E a Rebecca Parsons é CTO da ThoughtWorks, acho que a gente teve várias pessoas aqui da ThoughtWorks palestrando hoje, e a Rebecca tem uma visão fantástica, as palestras dela também são fantásticas. Eu assisti uma palestra dela da MaxConf, acho que em 2019, a primeira XConf que teve aqui no Brasil, foi sensacional, estava ela, estava o Martin Fowler, foi muito, muito bacana. E esse livro vai mostrar um pouquinho assim, né, como você fazer uma arquitetura que evolui com o tempo, e ela vai te dar várias dicas ali de como você testar a sua arquitetura, e de como você avaliar se sua arquitetura está boa ou não, enfim, é muito, muito legal também, vale muito a pena. Uma outra questão, achei engraçado, eu estava assistindo, uma hora, acho que entre as apresentações ali, o Fábio comentou, né, que os softwares enferrujam, eu comecei a dar risada sozinho aqui, que falei, pô, ele está roubando a minha apresentação, porque é justamente isso, assim, né? As pessoas às vezes desenvolvem um software e acham que está pronto, acabou aqui, e põe em produção ali, e já era, né? Mas tem esse conceito do software enferrujar, então você precisa estar todo o tempo monitorando as coisas e atualizando suas bibliotecas, atualizando o seu framework. Aquele livro que eu citei, o Building Evolutionary Architectures, vai falar um pouco sobre isso, né? Você não pode deixar as bibliotecas muito antigas, você não pode deixar os frameworks muito antigos. E eu vejo o time sofrendo demais com isso, né? A galera, sei lá, implementou uma coisa lá em Angular 2, e aí saiu Angular 3, 7, aí de repente ela, precisa de uma funcionalidade aqui que tem no Angular 7. Precisa atualizar do 2 para o 7, vai ser muito mais custoso, vai ser muito mais difícil do que se você tivesse mantido aquilo aos poucos, né? Feito uma evolução ali mais gradual. Então a gente tem que lembrar que os softwares enferrujam. A gente tem que manter os nossos bancos de dados também, não só os softwares, né? Toda a nossa infraestrutura a gente precisa manter. Precisa olhar o banco de dados, olha como é que ele está. Será que o auto-vácuum lá continua funcionando? Está utilizando a última versão do Postgres? Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa estar o tempo inteiro ali analisando, e não só softwares, tá? Eu coloquei softwares enferrujam, mas as práticas também enferrujam um pouco, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro tentando praticar melhor, né? A gente precisa de práticas como post-mortem, de retrospectiva, e precisamos avaliar o que está acontecendo e estar o tempo inteiro tentando melhorar
né, o nosso processo e tudo mais. Senão a gente vai enferrujar e vai dar problema. Outra questão, assim, né, voltando aí ao tema de deploy às sextas-feiras, se a gente parar para pensar, a gente costuma trabalhar, espero eu que vocês estejam trabalhando assim, segunda a sexta, né? Se a gente pegar, então, falar, não faça deploy na sexta-feira, a gente está falando que 20% do nosso tempo de trabalho não vai ter deploy. 20% do tempo, né, é bastante, é muito tempo. Então, já é um problema por si só. Mas tem outros problemas que acontecem. Se eu parar de fazer o deploy aqui na sexta-feira, o que vai acontecer? Eu vou começar a fazer esse deploy na segunda, óbvio. Só que o que eu vou fazer na sexta-feira? Eu vou ficar parado? Não, né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer mais bug fix, eu vou implementar novas funcionalidades, e aí, provavelmente, você vai querer que, se tiver bug fix, principalmente, você vai querer que essas coisas que foram implementadas na sexta-feira entrem nessa build aí de segunda-feira. E aí o que acontece? Você vai ter uma build maior do que a necessária. Se você tivesse quebrado 2 deploys, você teria feito um deploy ali na sexta-feira, e aí você ia fazer os bugs fix na sexta-feira e tal, ia fazer novas evoluções, e na segunda-feira você ia fazer um novo deploy. Se esse novo deploy na segunda-feira, você fez um bug fix, mas, você introduziu um memory leak lá sem querer, você quebrou uma outra coisa lá, acontece, mesmo com 100% de cobertura, acontece maravilhosos ali, acontece às vezes da gente quebrar alguma coisa em produção, né? É fato. Só que a gente tem que conseguir fazer o rollback. O tempo inteiro a gente tem que monitorar lá a produção, fiz um deploy, deu ruim. Rollback. Volta à versão anterior da aplicação. Só que nesse caso, se eu fizesse só o deploy na segunda-feira, quando eu fizesse rollback, eu ia voltar para uma versão da quinta-feira, né? Então, às vezes, um bug fix que foi feito na sexta, você vai ter que fazer o rollback, e aí você vai perder coisas ali que não tem nada a ver, né? Então, assim, quanto menor o deploy, quanto mais quebrado for o nosso deploy, mais próximo de uma entrega contínua a gente vai estar, né? Mais perto de uma integração contínua e de entrega contínua. Que eu acho que tem que ser nosso objetivo, assim. Principalmente se você tem essa mentalidade, essa vontade de fazer programação extrema, eu acho que o caminho é entrega contínua. E se você está deixando de entregar 20% do seu tempo e está fazendo entregas maiores do que você precisaria fazer, eu acho que você não, né, está um pouco mais longe aí da entrega contínua. Outra questão é a falta de confiança no time. Isso eu vejo, infelizmente, assim, às vezes, lideranças ou pessoas arquitetas, assim, né, que não confiam no time. Então, não, já tiveram também esse trauma no passado, né, de ter deploy ali que deram problema, então, não, eu não confio no Márcio. O Márcio, não, quem que alterou esse código? O Márcio? Márcio, eu não deixo fazer deploy em produção. Ou então, o time ali, um fica meio desconfiado do outro, né, a minha parte eu garanto, mas a parte da Letícia ali, eu não sei o que ela fez, não garanto que vai funcionar, não. Então, acho melhor não fazer deploy na sexta-feira, não. Então, assim, tem várias práticas aí da XP, programação pareada, mob programming, que vai, né, fazer com que as pessoas interajam mais, e o conhecimento vai se espalhar mais ali pelo time, e vai ter revisão, né, todo o código, a gente teve também, né, falaram isso na trilha aí, o lance de pull request e tudo mais, eu particularmente não gosto, prefiro realmente trabalhar de forma pareada, eu gosto muito de mob programming, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de trabalhar de uma forma extensiva, assim, um período extensivo com mob programming, mas os poucos momentos que eu tive foi muito gostoso. E o líder precisa confiar. Então, assim, a pessoa que está arrumando o seu elevador, a pessoa arruma lá, imagina se ela não arrumasse na sexta-feira, não vou arrumar na sexta-feira porque pode quebrar e você vai ficar sem elevador no final de semana. Não faz sentido. E a pessoa arruma o elevador, na hora que a gente tira a plaquinha lá de manutenção, ninguém tem medo de entrar no elevador, né? E você está lidando com a sua vida ali, mas é tanta garantia, é tanto fail-safe ali garantido que não vai dar ruim, que a gente confia. A gente entra no elevador e aperta o botão lá e funciona, né? Então, por que o desenvolvimento de software tem que ser tão problemático, assim? A gente tem que ter tanto medo. A palavra fundamental aí é medo. Por que a gente tem medo? Será que a gente precisa ter esse medo, né? E uma outra coisa que eu queria levantar aqui, eu acho que eu vi isso na apresentação do Martin Fowler, eu tentei achar a referência, mas não achei. Mas, se eu não me engano, ele falou isso na XConf, aqui em São Paulo. Ele falou que a gente tem que comemorar uma nova funcionalidade. Então, quando a gente põe alguma coisa em produção, a gente tem que sim comemorar. Poxa, agora a usuária vai poder fazer tal coisa. Tal bug fix foi, tal bug foi corrigido. É muito legal, a gente tem que comemorar. Mas a gente tem que comemorar a nova funcionalidade.
e não que o sistema não caiu, né? O sistema não cair, né, deveria ser o mínimo do mínimo do mínimo esperado por um time de desenvolvimento de software, né? Então, assim, estamos em 2021, assim, já tem todas as tecnologias, já tem todas as práticas, né? A XP ali, desde a década de 90, já trazia uma série de práticas para a gente evitar que o sistema caia, né? Então, assim, comemorem, é muito legal, né? Pô, botamos alguma coisa nova em produção, mas, assim, quando a gente coloca alguma coisa em produção, não sei se provavelmente todo mundo aqui já teve aquela sensação de, tipo, eu sou ateu, mas, assim, já teve coisa que eu fui colocar em produção tempos atrás, na minha carreira, que eu, meu Deus, espero que isso aqui funcione, né? Na hora que você, exatamente, aquela sensação de, ufa, não caiu, né? Não, mas tem certeza que não caiu? Testa aí, vamos ver, né? E aquele medo, né? E por que eu estou apelando, né, para uma entidade divina? Porque eu estou com medo, né? E a gente precisa entender da onde está surgindo esse medo e para onde que a gente pode caminhar. Porque a gente tem ferramentas, a gente tem práticas, e basta a gente discutir sobre isso mais, basta a gente fazer mais post-mortems, basta a gente fazer mais retrospectivas e ir caminhando até que fazer uma publicação numa sexta-feira à tarde vai ser algo banal. Se você tiver todas essas ferramentas de segurança, todas as práticas de segurança, você não vai ter mais medo de fazer. Vai ser uma coisa rotineira. E você não vai estar sozinha, né? Vai ter seu time te apoiando ali. Vai ter seu par, vai ter o seu time, se for um mob program, ele vai ter tá todo mundo junto, assim, né? Não é aquela coisa, a culpa é do Márcio, né? Não tem aquela, não deveria ter esse apontamento de dedo ali, né? Quando acontece alguma coisa errada. Então, vou chegando aqui para o final da apresentação já. Mais uma vez, o que eu queria muito deixar muito claro, coitado do Márcio, e deixar muito claro para vocês, que eu não estou falando para vocês chegarem amanhã lá e, vou começar a fazer deploy aqui na sexta-feira à tarde, porque assisti uma palestra lá na TDC, e o cara falou que pode, que eu devo fazer deploy o tempo inteiro lá. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer, a gente precisa discutir mais, a gente precisa entender por que a gente tem esse medo, né? Então, voltando ali para por que meu time tem medo de fazer deploy às sextas-feiras, e a gente tem que caminhar para um cenário onde esse medo desapareça, né? Ou seja minimizado ao máximo. Então, assim, não é que você tem que fazer deploy, né? Faça deploy sexta-feira à tarde, mas sim, esteja num cenário onde as suas ferramentas, as suas práticas, o seu time, o conhecimento do seu time, né, te possibilitem fazer um deploy na sexta-feira à tarde sem que as pessoas envolvidas tenham medo. Né? Caminho para esse cenário. Exatamente, Sérgio. Exatamente isso. Tenho aqui meus contatos, eu tenho um site pessoal, que é o segunda.tech, tenho alguns textos, tem textos falando exatamente sobre isso, detalho mais algumas coisas lá, tem vídeos meus lá no YouTube. Eu tenho um podcast sobre arquitetura de software, junto com um colega meu do Serpro, que o endereço está aí, anchor.fm/p de podcast, um podcast sobre arquitetura de software. E os slides, para quem quiser, principalmente ver ali os livros, né, estão disponíveis aí nesse link. E é isso aí.